É o Cruzeiro que não entra em campo no final de semana, tem apenas o jogo da Copa do Brasil na próxima terça-feira. Enquanto isso, o assunto Vitor Roque é que tá rendendo muito pano pra manga, hein? Josias Pereira, inclusive com entrevista coletiva de diretor e tudo mais. Um abraço, boa tarde, Joe. Boa tarde, Léo Campos, boa tarde a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha aí também na live. Como você disse, realmente o caso Vitor Roque ainda repercute, porque ontem nós tivemos o anúncio aí da compra do Ronaldo, né? Da assinatura aí da compra da SAF de 90% das ações, mas o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, também concedeu uma entrevista coletiva, e nessa entrevista coletiva ele falou ainda sobre o caso Vitor Roque. Ele começou explicando a tentativa de renovação com Vitor Roque, afirmando que o clube se sente lesado e vai à justiça para obter os seus direitos. Desde o início, a gente procurou estabelecer diálogos e conversas com todos os atletas que estavam em processo de renovação de contrato. Foram 139 negociações. Posso citar 2 exemplos que estavam acontecendo ao mesmo tempo da negociação que estava acontecendo com o Vitor Roque: o Giovani e o Rafael Santos. Em negociação, você senta na mesa, um lado defende os valores e o que é pretendido pelo atleta, o outro lado defende o que a instituição quer, e normalmente a gente chega num acordo, sempre mantendo a ética e mantendo o respeito entre as partes. Foi assim que aconteceu. O Giovani renovou seu contrato, o Rafael Santos renovou seu contrato, e das 139 negociações que a gente participou, apenas uma não teve desfecho. Foi a do Vitor Roque. O seu procurador deixou evidente que o atleta queria sair do clube e queria sair pela porta dos fundos. É importante a gente falar que não tem jogador que é inegociável dentro do clube. O Cruzeiro está disposto a sentar e conversar com todos. Não tem problema se você quer vender o seu jogador, se você não está satisfeito e quer sair. Mas o que a gente pede é uma postura ética, correta, e que seja adotada uma postura frontal. Infelizmente isso não aconteceu. O clube pretende judicializar os fatos. A gente está muito tranquilo e confortável com todos os argumentos jurídicos que existem, e o Cruzeiro vai buscar na justiça os seus direitos para receber a multa que é correta. Aí o Pedro Martins falando sobre o Vitor Roque, ele também citou o que o Cruzeiro está fazendo para que casos como o do Vitor Roque não se repitam mais na Toca da Raposa. Existem 2 processos acontecendo, né? O primeiro é o reequilíbrio e reorganização financeira do clube. Um clube que é saudável no âmbito financeiro, ele não é vulnerável. Isso está acontecendo, a gente sabe que leva um tempo, mas o clube está se organizando para acelerar esse processo de uma maneira muito rápida e muito competente. A gente tem uma equipe extremamente competente para reorganizar não só as dívidas do clube, mas também o seu fluxo de caixa. Além disso, a gente vem se resguardando em todos os contratos novos que estão sendo feitos pelo clube, mas também nos antigos. Os antigos também exigem uma renegociação, exigem uma análise muito mais detalhada, mas essa gestão vem tomando muito cuidado com todos os vínculos que vêm sendo feitos. E o principal ponto é a política de colocar atletas jovens na equipe principal. A partir do momento que a gente tem esses atletas aparecendo na equipe principal, a gente vem fazendo os controles para não só remunerar e valorizar esses talentos, mas também fazer com que eles queiram ficar no clube e entendam que o Cruzeiro é um clube formador. E clube sustentável é um clube que forma jogador. E o Pedro Martins também falou sobre a situação de 2 jogadores que estão com o contrato aí em aberto, próximo de finalizar, especialmente o caso do Eduardo Brock, o zagueiro, e o Adriano, que pode, daqui a algumas semanas, mais ou menos, ficar livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Pedro Martins também falou sobre a situação dos 2. Assim como aconteceu a renovação do Giovani e do Rafael Santos, essas 2 outras negociações elas estão em curso, a gente está bem otimista aí com essas conversas. E o clube está completamente tranquilo com relação aos contratos que hoje estão aqui. A gente vem negociando diariamente, analisando diariamente qualquer tipo de vulnerabilidade que existe. O caso específico do Roque,
não foi algo uma vulnerabilidade do clube. Foi uma vontade do empresário e do seu atleta de não ficar. Tinha uma proposta interessante na mesa, tinha um plano de progressão e houve uma opção de sair do clube. Tá aí o Pedro Martins esclarecendo as situações, Eduardo Brock e Adriano, em negociações, o Cruzeiro otimista em relação a isso, e ele também falou sobre o Paulo e o zagueiro Paulo, que recebeu uma proposta do Palmeiras, mas ele disse que o Cruzeiro vive recebendo sondagens por jogadores e que não seria correto, né, falar exatamente de uma sondagem que acabou não se concretizando. Então o zagueiro Paulo, jovem da base do Cruzeiro, também permanece aí no Clube Celeste, pelo menos neste momento. O que ele falou, Léo Campos, sobre a multa aí do Vitor Roque, o Cruzeiro teria aí a possibilidade de receber. Pelo menos esse dinheiro foi depositado em juízo, pelo menos é o que fala, né? O Atlético Paranaense, o Cruzeiro disse que quer receber o valor correto da multa, mas o que está em discussão, segundo até conversas que eu tive com alguns especialistas, é a questão de uma indenização que o Cruzeiro poderia ter em relação a isso, porque o Cruzeiro fez o primeiro contrato profissional do Vitor Roque. Então, como o Cruzeiro fez esse contrato, o Cruzeiro teria a prioridade de renovação também contratual do atacante. Mas essa prioridade, segundo o clube, não foi respeitada. E isso geraria uma indenização que poderia ser de até 200 vezes o salário que o jogador vai receber no Atlético Paranaense. Então poderia ser um valor muito alto, mas isso depende também da justiça, se a justiça, né, que maravilha, vai aceitar realmente a reivindicação do Cruzeiro, né, desses valores. Então, um caso que pode ir para a CNRD ou pode parar na Justiça Comum, mas é uma coisa que vai ser discutida ainda, talvez o Cruzeiro recebendo um pouco mais. E só falando um pouquinho aqui do América, né? Até hoje o nosso Gabriel Moraes conversou com o Alencar, e o Alencar disse que o América está esperando de camarote para receber também esse valor do Vitor Roque. O América, que segundo o Alencar, tem 35% aí dos direitos do Vitor Roque. Até uma novidade para nós, porque até onde a gente sabia, o América tinha 30%. E os outros 20 eram do Vitor Roque, né? Da família, dos representantes e tal, e 50% do Cruzeiro. E agora o Alencar falando que o América tem 35% e o clube tá tranquilo, só esperando aí esse dinheiro do Vitor Roque cair na conta também. Todo mundo querendo pegar uma beiradinha desse dinheiro, menino que foi negociado por um valor muito inferior, né? E até o Alencar disse que faltou pro Cruzeiro aí ter uma percepção melhor dessa renovação e falou que o Cruzeiro comeu mosca, viu, Léo? A sensação que me fica é essa, né? Depois de muito disse-me-disse, né? Tem a versão do Alexandre Matos, do empresário do André Cury e agora também do Pedro Martins, a nota oficial do Cruzeiro, Paulo André, enfim, muita gente envolvida nessa explicação, por isso dá muito pano pra manga. Mas o Cruzeiro vai à justiça, vai buscar os seus direitos. O Pedro Martins falou aí na Sonora que ele está muito bem amparado com os seus motivos, né? Que vai levar pra justiça. Mas ainda assim parece que comeu mosca. Eu até entenderia, porque vive um momento turbulento, né? Embora isso não possa acontecer, é muito em dinheiro envolvido, mas esse momento em que você não sabe se o Ronaldo vai mesmo ficar, tem a votação no conselho, muitas coisas vão acontecer, né? Jogador que chega e não fica, como aconteceu no início do Ronaldo na sua gestão com a SAF, enquanto ele tinha a intenção de compra. Então, muitos problemas, né? Isso acho que é mais uma consequência disso. Agora, que coisa do Vitor Roque, hein? 17 anos, né? Que tem o Vitor Roque e já se envolvendo em negociações polêmicas, né? Porque a saída dele do América para o Cruzeiro também foi traumática. Sim. Né? Isso até o Cruzeiro chegou a ser banido de competições. Na época, a diretoria do América acusava desta falta de ética mesmo do Cruzeiro. Na negociação, na retirada do Vitor Roque, não poderia ter assinado um contrato profissional, ele tinha 13 anos de idade ainda, né? Então era muito novo. Foi uma questão de uma peneira que o Cruzeiro fez, até uma peneira que depois descobriu-se que era uma peneira fake, e aí só para colocar, né? manipulada,
só para colocar o Vitor Roque, é aquela época lá de Itair Machado, né? Sérgio Nonato, então tudo aconteceu bem nessa gestão e até mesmo o América se sentiu muito prejudicado, muitos clubes também questionaram a atitude do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou fora de algumas competições de base e agora tendo essa situação com o Atlético Paranaense, tirando o jogador. Só um detalhe curioso, Alexandre Matos está um pouco nervoso ainda aí com essa situação, mandou uma mensagem ontem aí lembrando de quando o Ronaldo saiu da Inter, ou melhor, quando o Ronaldo foi para a Inter de Milão e a Inter de Milão pagou a cláusula rescisória do Ronaldo, 27 milhões, depositou e o Ronaldo foi embora e já foi para a Inter. Aí ele falou assim, ó, quer dizer então que pode fazer naquela época, agora não pode fazer mais? Você vê como é que as coisas vão ficar quentes ainda em relação ao caso Vitor Roque, mas a gente volta no segundo tempo para falar do futebol do Cruzeiro. Esse sim. Situação preocupante até, né? Situação preocupante pela notícia que temos aí também em relação ao Edu. Combinado, Josias Pereira, daqui a pouco a gente fala sobre este Cruzeiro em campo, o Cruzeiro que na próxima terça-feira, fora de casa, tem a terceira fase da Copa do Brasil diante do Remo. Chamar o Josias Pereira, porque ele vai trazer mais informações do Cruzeiro que não joga no final de semana, mas já sabe que tem um desfalque aí certo pro jogo da Copa do Brasil, ô Josias? Exatamente, Léo, a situação agora ficou um pouco mais complicada, mas foi clareada também pelo doutor Sérgio Campolina. Ele destacou aí em uma coletiva, vamos dizer assim, né? Um vídeo que o Cruzeiro divulgou, que o atacante Edu sofreu uma lesão muscular na coxa direita e, portanto, ele não tem previsão de volta. O jogador deve desfalcar o Cruzeiro no compromisso de terça-feira, quando a Raposa vai enfrentar o Remo pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer fora de casa. Mas em contrapartida, o Cruzeiro vai ter o João Paulo. João Paulo foi liberado, o meio-campista João Paulo, ele que vinha fazendo um trabalho de fortalecimento e equilíbrio muscular, jogador que, segundo o departamento médico, corria o risco de uma lesão. Ficou fora dos 2 últimos jogos do Cruzeiro, mas agora já está liberado para treinar com o elenco. E só um detalhe, o Machado também, até conversei com o doutor Sérgio Campolina há algum tempo atrás, e ele disse que a questão do Machado é o seguinte, ele sofreu um trauma no pé a nível ósseo, portanto, ele está bem, sem dores, mas a lesão ainda não cicatrizou, vamos dizer assim, de forma plena, para que o jogador possa ser liberado e retome os treinamentos com o restante do grupo do Cruzeiro. Então, essa é a situação do Machado também. O Cruzeiro agora se preparando para esta partida contra o Remo, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série B apenas no dia 23, contra o Tombense fora de casa, Léo. E essa situação do Edu, ele já falava na saída de jogo, né? Ele fez o gol, inclusive, da vitória do Cruzeiro diante do Brusque na segunda rodada do Brasileiro da Série B. Ele falou que tinha sentido uma fisgada, né? Não sabia se seria lesão ou não, agora constatado, infelizmente. E, Josias, antes de fechar, o Pedro Martins ontem chegou a falar sobre reforços, né? Muito perguntado, o elenco tá fechado ou não tá, hein, Joe? O que ele disse foi o seguinte, né? Que o Cruzeiro segue monitorando o mercado, mas neste momento o Cruzeiro não está disposto a fazer grandes investimentos em reforços, em grandes reforços, grandes contratações, mas que o Cruzeiro vai analisar de acordo com a sequência do campeonato. Se o Cruzeiro sentir que este time precisa ser reforçado, o Cruzeiro vai buscar nomes, lembrando que a próxima janela nacional vai abrir no dia 15 de julho, se não me falha a memória, e vai fechar no dia 18 de agosto. Então vai ser essa segunda oportunidade para o Cruzeiro